Estamos então na nossa aula 2, na nossa segunda lição. E hoje a gente vai falar das claves, as claves musicais. Lembra que nós terminamos a aula passada fazendo uma brincadeira, né, colocando notas flutuantes, dizendo agora na segunda linha é o Mi, agora na segunda linha é o Ré, agora na segunda linha é o Dó, agora na segunda... Isso só serve para uma brincadeira, porque não é assim que funciona na realidade. Cada nota tem o seu lugar. E se a gente pudesse dar uma forma bem simples da gente entender isso, eu diria para vocês que as claves são como nomes de vilas. A gente é comum na nossa região morar em vilas, você vê vilas. Vilas são casas iguais ou muito parecidas, mas que todo mundo tem a sua casa, embora a casa seja igual a do vizinho, mas a minha casa, eu tenho um lugar exato onde eu moro. As claves são mais ou menos isso, as vilas. Eu tenho a clave de Sol, talvez seja a mais, talvez não, é a mais conhecida de todas. E para desenhar a clave de Sol eu começo da segunda linha e faço tipo caracol. Lembra que aí a gente tem uma aula de psicomotricidade e o nosso traçado vai ser sempre para fora. Então a gente vai fazer a clave de Sol com um traçado para fora. Lembre-se disso. A gente começa da segunda linha, sobe até a terceira, desce até a primeira, vai lá em cima e desce. Então você vai acompanhar, ó. Sobe até a terceira, desce até a primeira. Sobe, desce, vai lá em cima, sobe, desce, vai lá em cima e desce até lá embaixo. Então essa é a nossa clave de Sol. Depois temos a clave de Fá. A clave de Fá eu começo da quarta linha e é uma clave muito mais fácil de desenhar. Eu começo da quarta linha e faço como que um ponto de interrogação, a metade de um coração, como você preferir pensar, e boto 2 pontinhos na quarta linha. Então, essa é a clave de Fá. E depois eu tenho a clave de Dó, menos usada, mas não menos importante. E eu desenho a clave de Dó dessa maneira. Como dizem as crianças, desenha 2 orelhinhas do Mickey e depois faz um traço fora, um traço dentro. E 2 pontinhos na terceira linha, porque nós vamos usar a clave de Dó na terceira linha. Essa é a clave de Dó. É necessário que você aprenda a desenhar essas claves. Então gasta um tempinho aí, vai lá no final da apostila. No final da apostila a gente tem algumas folhas, algumas pautas em branco, justamente para você exercitar coisas desse tipo, tá? Vai lá e exercita. A pergunta é, mas pra que isso? Por que não tem uma só? Não seria mais fácil? Então, ó, se você pensar, eu tenho a clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. Em cada uma, as notas estão localizadas em um lugar. Então, na clave de Sol, eu começo da segunda linha, porque a nota que está na segunda linha é o Sol. Na clave de Fá, a nota que está na quarta linha, onde tem os 2 pontinhos, é a nota Fá. Na clave de Dó, a nota que está na terceira linha, onde estão os 2 pontinhos, é a nota Dó. Aí eu faço a brincadeira da aula passada. Se aqui é o Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Basta eu contar para encontrar todas as outras notas. Na clave de Fá, a mesma coisa, na clave de Dó, a mesma coisa. A diferença entre essas claves é a seguinte: a clave de Sol é usada nos instrumentos mais agudos. A clave de Fá nos instrumentos mais graves. E a clave de Dó é uma clave mediana, ou seja, ela não é muito aguda, mas também não é tão grave. Então,
a maioria não, todos os instrumentos agudos, violão, flauta, trompete, clarinete, violino, todos eles usam a clave de sol. Os instrumentos graves, trombone, sax tenor, violoncelo, contrabaixo, tuba, fagote, esses usam a clave de Fá, porque são instrumentos graves. E o único instrumento que usa a clave de Dó é a viola da orquestra. A viola é o único instrumento que usa predominantemente a clave de Dó. Às vezes o violoncelo usa também a clave de Dó, mas não é uma regra, e nem iniciante. Então a gente tem uma clave aguda, uma grave e uma média. Se nós formos falar, se você ficar contando, embora a gente aprenda assim, se você ficar contando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, você nunca vai conseguir executar uma partitura. Então, para a gente guardar, a gente usa as notas das linhas e dos espaços. Então, em cada clave, eu posso separar as notas das linhas e as notas dos espaços. Assim, fica possível você guardar e ler rápido e olhar com fluência, com agilidade, com rapidez. Se você for olhar lá na sua apostila, nós separamos, estão lá, as notas das linhas da clave de Sol: Mi, Sol, Si, Ré e Fá. As notas dos espaços: Fá, Lá, Dó, Mi. As notas das linhas da clave de Fá: Sol, Si, Ré, Fá, Lá. As crianças amam porque é só Si, o Ré, Fá, Lá. E aqui é só Fá, Lá, do Mi. Fá, Lá, Dó, Mi. Eu, por exemplo, não tenho muita habilidade com a clave de Dó. Então vocês viram que não foi à toa que eu dei uma paradinha, olhei para vocês para eu pensar que aqui é Fá, Lá, Dó, Mi, Sol. E a dos espaços é Sol, Si, Ré e Fá. Então eu tenho a pergunta, você vai me perguntar: Raquel, mas eu vou ter que decorar tudo isso? Não, você não vai ter que decorar tudo isso. E se você vir, o exercício tem uma folha para a clave de Sol, tem uma folha para a clave de Fá e tem uma folha para a clave de Dó. Você precisa executar todos esses exercícios? Não, não precisa. Se você não toca nenhum instrumento, se você ainda não começou as aulas, se você ainda não está direcionado a um instrumento específico, você vai estudar a clave de Sol. A sua tarefa é decorar a clave de Sol, nessa porta de entrada. E aí depois, se você precisar, você então direciona a outros. Uma última matéria que tem na nossa aula fala sobre as linhas suplementares. Lembra que nós falamos que as notas são infinitas? Então, por exemplo, se eu tenho a clave de Sol, eu disse que o Sol está aqui, ó, na segunda linha. Olha lá, o Sol na segunda linha. Se eu for descendo Sol, Fá, Mi, Ré, e se eu quiser escrever o Dó? Não pode ser impossível. Eu uso a linha suplementar. As linhas suplementares são como linhas imaginárias que eu posso colocar abaixo para dizer que essa bolinha está abaixo dessa. Se eu fizer assim, ó, isso quer dizer que essa nota está abaixo dessa. Então é a nota que vem antes dela. Posso continuar, ó. Então, isso nós chamamos de linhas suplementares. Nós podemos usar, a princípio, 3 linhas suplementares. Mas a música moderna já nos diz que esse número é livre, infinito, né? Então, se você encontrar um tracinho, não se apavore. É como se fosse uma linha imaginária abaixo da pauta. Tá bom? Bom estudo. Você tem exercícios a fazer. Aqui, ó. Desenhar as claves e colocar o nome nas notas. Lembrando que se você
já estuda, já faz violoncelo, já faz uma viola, vá para a sua clave. Se não, a clave de sol é a sua tarefa. Se você estiver disposto a desafios, pode tentar as outras. Fique muito à vontade, todo exercício é muito bem-vindo. E eu queria chamar a sua atenção, no final da nossa apostila, depois dessa aula, tem uma tirinha. E essa tirinha diz que você pode aproveitar o seu tempo como você quiser. Você pode se divertir, você pode trabalhar, você pode brincar, você pode descansar, mas não esqueça de uma coisa, você precisa tirar um tempo para orar. Então, embora a nossa aula seja de música, mas essa dica é sempre útil. Um abraço!